Olá, eu sou Renato Bezerra e este é o Dando Pitaco. No Dando Pitaco de hoje nós estamos recebendo o delegado Charles Pessoa, que é coordenador do Departamento de Repressões às Ações Criminosas Organizadas, o DRACO. E no programa de hoje nós vamos falar sobre as ações do DRACO e também um pouco sobre a carreira do delegado Charles Pessoa. Seja bem-vindo, delegado. Dizer que é uma honra estar participando aqui do seu podcast. E vamos aqui falar tanto das ações do DRACO como também do Charles Pessoa, né? É isso. E eu já pergunto, a primeira pergunta é: quem é o delegado Charles Pessoa? Renato, o Charles Pessoa é de uma cidade bem pequena, aqui do estado do Piauí, do interior. Meus pais são trabalhadores rurais. Eu estudei até o 4º ano do ensino fundamental em uma escola na zona rural mesmo, né? É uma escola onde tinha alfabetização até o 4º ano do ensino fundamental em uma única sala de aula. Então eu vim realmente de família muito humilde, mas meus pais sempre tiveram um propósito de colocar os filhos para estudar, porque só por meio realmente da educação a gente teria condições de ter um futuro diferente dos meus pais. Então, tenho muito orgulho das minhas origens. Então, fiquei até o 4º ano do ensino fundamental morando na zona rural, ajudava meus pais ali no decorrer das atividades diárias, né, do campo. Vendi leite, muito leite nessa fase, vendi din-din. E no 5º ano do ensino fundamental, nós mudamos para a zona urbana, mas a zona urbana ainda bem pequena, né, um município bem pequeno, 7.000 habitantes. Então fiz do 5º ano até o 8º ano nesse município. Como não tinha ensino médio lá na nossa cidade, a gente se mudou para uma cidade maior, cidade de Floriano do Piauí, onde eu fiz o ensino médio e também fiz a minha faculdade, né? Tudo em escola pública, tanto desde a alfabetização, ensino médio, e me formei em Direito na Universidade Estadual do Piauí. Comecei a estudar para concurso ainda no decorrer da faculdade. Fui policial penal federal, morei 7 anos no estado do Rio Grande do Norte. Assumi como delegado de Polícia Civil aqui no estado do Piauí em 2016. Fiquei um período aqui em Teresina participando de uma força-tarefa, depois fui lotado na região sul, ali na região de Eliseu Martins, Colônia do Gurgueia, Manoel Emídio. E poucos meses depois eu retornei para a capital, por um convite até da própria Secretaria de Segurança Pública, da Delegacia Geral. Fiz parte da Diretoria de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública, fiz parte do GRECO, né? Em 2019 fui convidado para ir para a Secretaria de Justiça, passei de 2019 até final de 2022 como diretor de inteligência da Secretaria de Justiça. E em 2023 retornei para a Segurança Pública, para a Polícia Civil. Passei um período como coordenador do GRECO, depois foi criado o projeto DRACO e estamos aí com uma grande equipe lá no departamento, atuando no combate às facções criminosas. E estudo facção criminosa desde 2010 e me aprofundei muito, iniciei esse processo de estudo, a princípio por curiosidade, depois por entender que facção criminosa seria realmente um dos maiores problemas de segurança pública. Então me aprofundei muito nesses estudos e estamos aí coordenando esse projeto de combate às facções criminosas aqui no nosso estado. Delegado, e quando surgiu essa vocação para ser policial? Acho que toda criança tem vontade de ser polícia, pelo menos a princípio, né? E ainda eu pequeno, quando eu morava no interior, eu já acreditava que um dia eu seria policial. Não tinha muita noção de que seria delegado, seria policial civil, policial militar. Realmente uma família muito humilde, né? Quando eu fui para Floriano para fazer o ensino médio, aí as cortinas foram se abrindo mais, a mentalidade também. Eu já comecei a visualizar realmente que eu seria membro da segurança pública, né? Quando eu passei no vestibular para Direito, já comecei a estudar focando esses concursos. Fui aprovado como policial penal federal e aí realmente eu tive o contato com a segurança pública e decidi que seria delegado de polícia, né, civil. Queria muito o estado do Piauí, fiz concurso, graças a Deus passei para o estado do Piauí. E hoje eu não me vejo
como seguindo outra carreira, senão realmente a da segurança pública. Na sua família tem outros policiais? Eu sou o único policial da família até então, né? Quem sabe se no futuro aí outros também não irão fazer parte dessa carreira. Como é que o senhor, como delegado, o senhor equilibra aí a sua vida pessoal com o trabalho, né? Porque a gente sempre que o procura estar no trabalho, está todo tempo na mídia, na televisão, no rádio, na internet. Como é que o senhor equilibra o trabalho e a vida pessoal? Renato, eu me dedico muito, né, à minha profissão como policial civil, nesses projetos, todos os que eu tive a oportunidade de coordenar, e isso faz com que a gente abdique um pouco dos projetos pessoais, né, inclusive relacionado à própria família. Mas eu tento conciliar ao máximo ali, né, sou uma pessoa extremamente caseira, né, e a gente tenta conciliar. Claro que em um ponto ou outro a gente deixa uma lacuna, mas isso é em prol realmente da segurança pública. Mas, como eu falei, sou uma pessoa caseira, tenho os meus hobbies, né? Dentre eles, eu tenho 2 pequenos animais de estimação, um pouco diferente, 2 bois. Se você me acompanha pela rede social, vai ver que eu tenho 2 bois de estimação. Mas onde que fica esses bois? Fica na zona rural, né? No interior do estado, né? E são de estimação mesmo, são adestrados. Quem me acompanha pela rede social vê que quando eu tenho um tempinho eu estou lá, uma válvula de escape, brincando com esses animais, né? Delegado, o senhor tem uma frase que o senhor diz o seguinte: facções não terão espaço no Piauí. O que a segurança do Piauí faz que outros estados não fazem e também tem facções e até muito mais do que aqui no Piauí? Pois é, Renato, eu tenho algumas frases que elas andam comigo 24 horas, né? Uma das frases é sempre: acredite no processo. Eu falo sempre para a minha equipe acredita no processo, e até contextualizar o processo ao todo, né? E o processo do departamento é esse, o processo de combate às facções criminosas. Então a equipe acredita no processo, eles entenderam a importância desse processo e eles se dedicam diariamente para que a gente consiga colher bons frutos em todo esse processo. É por isso que o projeto Draco dá muito certo, né? E como consequência, quando o projeto dá certo, aí eu reitero que aqui no estado do Piauí isso realmente é uma afirmação. Aqui no estado do Piauí não há espaço para facções criminosas. Por que não há espaço? Porque nós estamos desenvolvendo um trabalho pioneiro em muitas partes, no que diz respeito ao combate às facções criminosas. Como eu falei anteriormente, eu estudo facção desde 2010, então não é... Quando a gente realmente tem um projeto para que a gente consiga iniciar esse processo de colheita de frutas, não é do dia para a noite, é um processo duradouro. E o processo de combate às facções criminosas é um processo duradouro. Só que a gente já está vivenciando isso desde 2010. Comecei a estudar facção criminosa, a princípio por curiosidade, depois por entender que realmente seria um problema da segurança pública. Como policial penal federal, tive contato com a cúpula das facções criminosas, hoje do Brasil. Andei em diversos estados para entender realmente esse contexto das facções criminosas no que diz respeito à segurança pública. Em 2011, nós tivemos o primeiro... Por isso que o projeto do Piauí está dando certo, estou só contextualizando. Em 2011, nós tivemos o primeiro contato com o Piauí. Eu, como policial penal federal, fiz parte de uma equipe onde nós desenvolvemos um projeto de aplicar a metodologia do Sistema Penitenciário Federal nos estados. Então, nos sistemas penitenciários estaduais, escolhemos o Piauí para receber essa primeira semente. Um projeto voluntário, um projeto também sem nenhum gasto para os estados, e apresentamos para o Piauí em 2011. O Piauí aceitou que a nossa equipe viesse aqui para o estado e participamos da inauguração e da implementação dessa metodologia do Sistema Penitenciário Federal numa unidade prisional em São Raimundo Nonato. Uma unidade que foi inaugurada em 2011 e até então nunca apresentou um registro de fuga, de rebeliões, de mortes, de entradas de materiais ilícitos, como por exemplo celulares ou drogas. Então iniciamos esse projeto em 2011. Foi o nosso primeiro contato com a segurança pública piauiense. Quando nós chegamos em 2016,
começamos a estudar realmente para identificar uma célula de facção criminosa aqui no estado do Piauí. Em 2019, na Secretaria de Justiça, nós começamos, quando eu falo nós, é equipe, né? Começamos a desenvolver um trabalho na Secretaria de Justiça com foco ao combate às facções criminosas dentro do ambiente prisional. Então, a Secretaria de Justiça, uma equipe muito grande, coordenada pelo secretário, na época, Carlos Edilson, nós conseguimos resolver o problema do sistema penitenciário piauiense no que diz respeito às facções criminosas. Então, o combate às facções criminosas no Piauí, elas iniciaram dentro do sistema penitenciário e no ano de 2019. Então, depois que o próprio governo do estado, que gera uma proposta de campanha de combater de forma firme e eficiente as facções criminosas, então veio a ideia de criação do departamento do DRACO. Então, o DRACO já nasceu com uma visão e com uma metodologia inovadora. Então, é por isso que o DRACO dá certo, é porque é um processo. E o que foi que aconteceu no DRACO? Primeiro, os colegas que compõem o departamento, eles chegaram com uma mentalidade aberta, uma mentalidade de inovação. Então, nós geramos um diagnóstico, fizemos um estudo para identificar realmente a situação das facções criminosas extramuros. Dentro do ambiente prisional, a gente já tinha conhecimento que a gente já estava fazendo acompanhamento por 4 anos. Então, de posse desse diagnóstico, de você realmente ir para a rua, ir para campo, para estudar, identificar, fazer um mapeamento da situação. De posse desse mapeamento, nós fomos para a Cadepol, para a sala de aula, todos os policiais do DRACO, fomos para a sala de aula para desenvolver um planejamento estratégico, tendo como parâmetro esse diagnóstico que nós tínhamos feito em janeiro de 2023. Então, desenvolvemos um planejamento estratégico com participação de todos os operadores do DRACO e também com participação de outras unidades, como a inteligência, outras forças, muitas pessoas. De posse desse planejamento estratégico, os nossos policiais, nós, continuamos na sala de aula da Cadepol estudando a metodologia, buscando conhecimento para a gente identificar realmente o que é uma facção, o que é um faccionado. Então, foi um trabalho desenvolvido com uma base muito sólida, entendeu? Nós investimos primeiro na estrutura, nos pilares, nos alicerces, para depois a gente desenvolver todo esse trabalho que vem sendo desenvolvido. É por isso que dá certo, porque é baseado realmente em ciência. Bem, o senhor falou que estudou junto com outros policiais essa questão da facção, mas já nós vamos, eu vou perguntar para o senhor quais as facções que atuam no Piauí. E se fala muito em facções e as pessoas até, algumas acreditam, outras não acreditam que existem tantas facções no estado do Piauí. Bom, Renato, antes disso é importante a gente contextualizar as facções criminosas, né? Todas as facções que estão presentes, que existem hoje no Brasil, elas são de base prisional, então elas surgiram dentro do sistema penitenciário estadual brasileiro, né? E hoje toda a unidade da federação, infelizmente, existe a presença de pelo menos 2 células de facções criminosas. Então, não é uma realidade isolada do estado do Piauí, não. Toda a unidade da federação, todo estado, existe pelo menos 2 células de facções criminosas, né? Essas facções elas iniciaram no Rio de Janeiro, no final da década de 70, a primeira, e em 1994 surgiu a segunda facção criminosa no Brasil. E essas 2 facções você vê no Rio de Janeiro e o primeiro comando da capital, o PCC, no estado de São Paulo. E elas iniciaram um processo de expansão em 1998 para outras unidades da federação. Então hoje, infelizmente, existe a presença de células do PCC e do Comando Vermelho em todas as unidades da federação. E aqui hoje no Piauí nós temos a presença de 3 células de facções criminosas, né? Uma que é o Comando Vermelho, uma o PCC e a outra, Bondes 40, que é uma facção regional aqui do estado do Maranhão, que chegou no estado do Maranhão depois da chegada do primeiro comando da capital. Só que essas facções criminosas, mesmo ainda existindo, tendo a presença aqui no estado do Piauí, elas estão totalmente enfraquecidas comparando com janeiro de 2023. Então, 3 células de facções criminosas, nenhuma dessas células é originária aqui do estado do Piauí.
Então é importante a gente contextualizar o que é uma facção. Por isso que algumas pessoas realmente questionam, mas essas pessoas que vocês prendem são faccionadas? Porque eu visualizo, não tem uma estrutura financeira, pelo menos que aparenta de forma ali. E seria até a próxima pergunta. Como é que são essas facções? Como é que estão organizadas em termos de classe social? Porque, é claro, a gente tem visto sim a atuação da Draco em residências que são mansões, mas na sua maioria a gente vê casebres, a gente vê principalmente nas favelas, enfim, na periferia. A gente queria saber como é que está organizada em classe social essa questão das facções. Pronto, é fundamental. E essa nossa metodologia, ela realmente ela é focada para desestruturar a estrutura como um todo. Como é que é estruturada uma facção criminosa? Uma facção criminosa é um grupo realmente de criminosos, de pessoas que têm envolvimento com a criminalidade, que tem um objetivo. Qual é o objetivo da facção como um todo? É lucro, é financeiro, é explorar a atividade ilícita com o intuito realmente de conseguir recursos para subsidiar a estrutura da facção criminosa como um todo, principalmente a cúpula, né? Então a facção ela é estruturada no formato de uma pirâmide. Visualiza uma pirâmide, essa é a estrutura de todas as facções criminosas. E essa pirâmide ela tem uma base, que ela é mais larga, e tem um topo, que é um funil, né? Vai estreitando. E lá no topo é que estão os cabeças. Os cabeças. Só que mais de 90% das pessoas, dos criminosos que integram facções criminosas, eles são ferramentas, são peças dessa grande estrutura. Essas pessoas elas não conseguem desfrutar do lucro, do lucro realmente proporcionado pela exploração da atividade ilícita das facções criminosas. Mais de 90% dos faccionados são ferramentas dessa grande estrutura, que eles simplesmente são usados para fazer com que a facção criminosa se movimente e essa cúpula, o topo da pirâmide, realmente consiga usufruir do lucro proporcionado por toda essa estrutura. Então a base da pirâmide das facções criminosas, que representa mais de 90%, ela é composta do criminoso comum, desse indivíduo assistido pela Defensoria Pública, dessas pessoas que a gente entra na casa e realmente não tem uma condição financeira muito elevada, nem condição financeira e nem uma grande influência no que diz respeito à própria criminalidade. Então são pessoas que são mentes vazias, são cooptados e se tornam refém dessa grande estrutura. O que é que o Draco faz? O Draco ele foca na pirâmide como um todo. Então é necessário que a gente combata a estrutura piramidal, porque se a gente não combater a estrutura piramidal, a gente não consegue atingir a facção criminosa como um todo. Exemplo, se eu focar só no topo, onde estão os criminosos que realmente têm um alto poder aquisitivo, eles estão no topo da pirâmide. Quando eu tiro esse topo, essa peça, automaticamente ela é preenchida por aqueles que estão no degrau logo abaixo. Então eu não consigo desestruturar a facção como um todo. Eu estou combatendo personagens. O que é que o Draco faz? O Draco ele visualiza a pirâmide como um todo. Então a gente bate muito na estrutura inferior da pirâmide, que são esses criminosos que não têm um alto poder aquisitivo, mas são esses criminosos que alimentam a estrutura piramidal e, além disso, são eles que executam as ações criminosas. O cara que está lá no topo, ele não vai cometer um homicídio, ele não vai praticar um atentado contra o Estado, uma queima de ônibus, um atentado a um prédio público, ele não vai fazer a movimentação do entorpecente. O cara que está no topo, não. Quem faz tudo isso é a base piramidal. Então, ou você combate a base piramidal, ou você não vai conseguir desestruturar a facção criminosa. Mas o Draco não faz só isso. A gente também foca no topo da pirâmide. Ao topo da pirâmide, além das prisões, a gente combate a lavagem de dinheiro, que essas pessoas, sim, elas têm um alto poder aquisitivo. Agora, delegado, eu sei que aí já não é um trabalho da polícia, mas o senhor mesmo disse que são pessoas de mente vazia, são pessoas que estão ali na base.
Mas são pessoas também que não têm muita oportunidade, ou pelo menos não conseguem enxergar muita oportunidade. Como resolver esse problema? Talvez o principal problema da criminalidade seja a desigualdade social, entendeu? Isso com certeza, representa uma das raízes da questão da segurança pública. Você que só combater de forma repressiva, você não consegue, Renato, manter esse combate por muito tempo, de forma prolongada. Isso é apenas por um período. Mas agora você tem que, nós estamos passando por uma fase que obrigatoriamente você tem que ter um combate muito enérgico no que diz respeito à repressão. Só que você tem que investir também na base. A base é educação, a base é você desenvolver políticas que vai diminuir a desigualdade social, investir também no que diz respeito às ações preventivas de conscientização, de quais são as consequências de uma aproximação com a criminalidade. Então, o Estado, quando eu falo Estado como um todo, não é o Piauí, estou falando de todos os estados da União, tem que investir em políticas de base, políticas voltadas para a educação, voltadas para a escola em tempo integral. Porque quando você investe numa escola em tempo integral, você automaticamente está criando uma barreira para aquele jovem, para que aquele jovem não se aproxime da criminalidade. Porque ele vai passar o dia num ambiente educacional de escola e se capacitando. E, infelizmente, isso é uma realidade, o meio influencia muito. Então, se o jovem passar o dia em casa, não tiver uma ocupação, infelizmente, ele vai ser cooptado pela criminalidade organizada. Então, você tem que investir na base, tem que investir em educação e tem que investir em políticas para diminuir a desigualdade social. Tá certo. É um tema muito polêmico, muito difícil, né? Porque apesar de que há muito tempo se fala nessa questão que a educação é o caminho, mas é difícil ainda, os investimentos ainda são muito limitados. Agora eu queria voltar ainda aqui para o delegado, né? Eu queria saber do delegado quais os momentos mais gratificantes o delegado já experimentou dessa carreira. Eu cheguei aqui no trabalho, cheguei em casa, eu fiquei pensando, qual o momento mais gratificante? Já passei por muitos momentos que realmente nos traz um gás e uma motivação maior para continuar nesse processo de combate à criminalidade organizada. Muita gente acredita que é aquele momento onde você vai dar cumprimento a um mandado de prisão, que você consegue retirar um criminoso de circulação. Realmente, quando você consegue retirar um criminoso de circulação, você, queira ou não queira, você visualiza como um ponto positivo, que você está servindo à sociedade. Mas, com certeza, um dos momentos mais gratificantes que eu já tive é porque, no decorrer desse processo, eu converso muito com pessoas que têm envolvimento com a criminalidade, eu converso muito com familiares. E dos momentos mais gratificantes que eu já tive foi agradecimento de mães, de esposas, e porque o DRAC desenvolve um trabalho de monitoramento permanente. Então, pelo menos uma vez por semana, a gente retorna às regiões onde já deflagramos as operações e conversa com a sociedade. E nós já fomos abordados por diversas vezes, tanto no que diz respeito às ações do DRAC, como também no sistema penitenciário, onde mães agradecem e relato de mães, onde elas dizem que não entenderam a princípio aquela situação e gerou até um bloqueio inicial com as nossas equipes, mas depois de um certo tempo, hoje elas agradecem ao DRAC porque foi por meio dessas ações do DRAC que elas conseguiram tirar os familiares da criminalidade. Então, realmente, você presenciar um depoimento desse, um agradecimento de um familiar, realmente você percebe que nós estamos no caminho certo. E outras situações foram de próprios investigados. Pessoas que estavam dentro do sistema penitenciário, que faziam parte de facções criminosas, mas graças a esse trabalho de monitoramento, de aproximação muito grande por parte do Estado, essas pessoas elas perderam espaço dentro das facções criminosas e elas tiveram uma oportunidade de escolha. Então eu já escutei relatos de pessoas que nós já aprendemos no decorrer desse processo,
que dizem hoje, e recebo mensagens, de vez em quando aqui no meu próprio celular, agradecendo por ter sido investigado pelo Draco e dizendo que foi por meio dessas ações que elas tiveram uma oportunidade de escolha e se desvincularam da criminalidade. Outra ação gratificante é no momento que a gente retorna a esses locais e a gente participa de várias ações, vários projetos, inclusive, de distribuição de brinquedos. Então, você realmente visualizar nos olhos de uma criança ali um momento de assistência, a felicidade de uma criança recebendo um brinquedo e visualizando que as pessoas que estão também dentro daquele contexto são agentes de segurança pública, que têm filhos, que têm família e que sabem das dificuldades, mas estão dispostos 24 horas por dia, no decorrer de todos os meses do ano, a combater o crime organizado. Delegado, o senhor tem outra frase que o senhor diz sempre nas entrevistas: podem configurar os seus despertadores, que o despertador da Draco, né, já está configurado. Eu queria perguntar ao senhor, assim, a reação das pessoas quando tem as suas casas, eu não vou dizer invadidas, mas as suas casas com policiais, pessoas que estão dormindo, que têm algum envolvimento, porque são investigadas, mas qual é a reação delas? Como é que o senhor chega assim e percebe essa reação? Assim? Queria que o senhor falasse um pouco para os nossos internautas que acompanham a gente. E isso também é outra verdade. Se o criminoso tiver envolvimento com facção criminosa aqui no estado do Piauí, ele pode configurar o despertador. Por que eu digo isso? É porque eu acredito no processo e eu conheço a equipe que compõe todo o nosso departamento. Então, essas pessoas que integram facções criminosas, em sua grande maioria, elas já são monitoradas pelo Draco. É por isso que a gente desenvolve um trabalho e consegue realmente ter um volume muito grande de operações e de prisões nesse contexto de combate às facções criminosas. Quando a gente vai dar cumprimento a um mandado de prisão, busca e apreensão, ali nós estamos como representantes do Estado. Então a gente não se envolve emocionalmente com esse processo. Nós somos extremamente profissionais. Quando é que a gente entra com uma firmeza maior? Quando a gente tem um histórico do criminoso e a gente já sabe que ou a gente entra com essa firmeza, ou então o criminoso vai gerar uma situação de risco tanto para ele como para os nossos operadores e para as outras pessoas que estão naquele contexto familiar. Mas como a gente desenvolve esse trabalho de forma extremamente profissional, Renato, a gente tem um respeito por parte dos nossos investigados. Já entramos em várias casas para cumprir mandados de prisões e mandado de busca e apreensão, que os próprios investigados, eles demonstram realmente um respeito e uma admiração pelo próprio departamento. Muitos deles. Já entramos em casas, por exemplo, uma casa na Zona Norte da capital para cumprir um mandado de prisão, e quando nós entramos na residência, que o criminoso já estava algemado, membro de uma facção criminosa, ele olhou para a gente e falou: rapaz, eu estava com mau pressentimento. Eu questionei: que pressentimento? Eu passei a noite sonhando que estava sendo preso pelo Draco, e hoje pela manhã você já estava aqui. Então muitos criminosos que integram a facção criminosa, como ele sabe que o Draco vem desenvolvendo esse trabalho com muito volume, eles já esperam que uma hora ou outra a gente vai chegar ao endereço onde eles estão, a essas pessoas. Então realmente eles têm um respeito pelo departamento, isso é fruto de um profissionalismo muito grande. A gente não está indo lá para deixar a família numa situação vexatória, pelo contrário, a gente respeita todos os familiares, respeita todos os direitos e garantias fundamentais dos próprios investigados. Estamos ali para cumprir o que diz a própria legislação brasileira. Então, se a pessoa integra uma facção criminosa, ela sabe que qualquer hora o Draco vai bater na sua porta. Então ele já dela, né? Se ela integra, qualquer hora, com certeza ela sabe que vai ser visitada pelo nosso departamento. Então eles já esperam isso e infelizmente uma escolha feita por eles. É por isso que eu digo, ainda há tempo. Ou vocês desvinculam dessas facções criminosas, então realmente pode configurar os seus despertadores. Delegado, ontem, se não me engano foi ontem, eu vi uma entrevista de uma senhora que pedia socorro, não lembro qual estado,
não era aqui no Piauí, mas ela pediu socorro porque estava sendo expulsa por uma facção. Não sei se no Piauí tem esse tipo de situação. No caso de uma situação como essa, qual a orientação que é dada a uma família que tem que deixar o seu lar, a sua casa, por ameaça de uma facção? E é por isso que a gente visita as regiões onde já deflagramos operações. É por isso que a gente remove as pichações. É porque esses espaços eles pertencem à sociedade, não à criminalidade organizada. Então, se algum cidadão ou cidadã de bem tiver passado por isso aqui no estado do Piauí, a nossa orientação é: procure imediatamente uma unidade policial, porque a sua residência pertence a você. O seu lar é de sua propriedade, da sua família, não do crime organizado. Os seus muros, as ruas onde vocês circulam, é por isso que a gente combate de forma extremamente firme e eficiente ações do crime organizado. Mas essa família vai ter essa segurança para poder permanecer nesse local, delegado? Eu trago aqui, eu não sei qual foi o estado, né? Mas eu tenho certeza que onde foi a segurança pública também é extremamente profissional. Aqui no estado do Piauí, a gente não expõe nenhum membro da sociedade. É por isso que a gente fala muito no decorrer das nossas entrevistas, quando a gente tem a oportunidade, e vou aproveitar também aqui o seu podcast para falar isso, né? A sociedade piauiense, ela também faz parte desse processo de combate às facções criminosas. E toda a informação que chega até o nosso departamento, ela é tratada, ela é trabalhada de forma extremamente responsável, sem colocar o familiar numa situação de risco. Então, se um cidadão ou uma cidadã de bem estiver passando por uma situação dessa, se ela procurar o DRACO, ela não vai passar por uma situação de exposição. Pelo contrário, a gente vai colher a informação e nós iremos trabalhar de forma extremamente profissional para conter, para combater esse tipo de ação por parte do crime organizado, sem colocar o cidadão ou cidadã numa situação de risco. Tá certo. O DRACO, estou um ano, se eu não me engano, não é isso? O senhor poderia fazer um balanço aí de um pouco dessas ações? Claro que o senhor já falou muita coisa, mas em termos de números, o que a DRACO conseguiu? O DRACO foi criado em março de 2023 com esse propósito, atuar no combate às facções criminosas. Então, é isso que a gente faz e é isso que a gente visualiza para fazer todos os dias, enquanto a gente estiver lá no departamento. Então, no decorrer de 12 meses de existência do departamento, e volto a ressaltar, um departamento composto por profissionais extraordinários, delegados, agentes, escrivães, policiais militares, policiais penais. Então, realmente, lá tem um corpo que é envolvido nesse processo de combate às facções criminosas e se dedicam muito para que esse projeto dê certo. Então, ao longo de 12 meses, nós deflagramos 100 operações policiais. Muitas ações, realmente um volume de trabalho muito grande. E nós conseguimos efetuar mais de 600 prisões, retirar aproximadamente 100 armas de circulações. São mais de várias operações, na verdade, por semanas, e isso de forma contínua, né, e permanente. Então, um trabalho realmente muito volumoso, que só está acontecendo fruto do trabalho e da determinação do empenho, não apenas de todos que compõem o departamento, mas também de outros colaboradores fora do próprio DRACO. A própria Polícia Militar, outras unidades da Polícia Civil, Poder Judiciário, Ministério Público, Inteligência, a própria sociedade, a imprensa. Então, realmente, são muitas pessoas, muitas instituições envolvidas nesse processo. Guarda Municipal de Teresina e assim, dentre outros. Delegado, nós estamos chegando ao final aqui da nossa entrevista, no Dando Pitaco, nosso podcast. Mas antes, eu queria perguntar para o senhor, já perguntando, é que sempre quando um delegado, alguém da segurança pública se destacou na segurança pública, ele também procurou seguir a carreira política, né? O senhor será candidato em 2026? Muita gente questionava se eu seria candidato a vereador em Teresina, né? E o meu título até é do interior do estado. Eu sou muito focado em projeto, né? E o nosso projeto realmente é o departamento. Então, a minha candidatura, com certeza, é para combater as facções criminosas aqui
no estado do Piauí. Queria que o senhor se dirigisse aí aos nossos internautas e deixasse uma mensagem, né? Primeiro, uma mensagem para todo cidadão e cidadã de bem aqui no nosso estado. Reafirmar o compromisso do nosso departamento. O DRAC foi criado para combater as facções criminosas. Nós estamos nesse processo, continuaremos de forma firme e eficiente, com volume ainda maior de operações, para que a gente consiga combater essas facções criminosas aqui no estado do Piauí de uma vez por todas. E para as pessoas que integram essas facções criminosas, primeiro, eu gostaria de pedir para que vocês façam uma autorreflexão e analisem ao redor de vocês quais foram os benefícios que as facções criminosas já lhe proporcionaram. Eu tenho certeza que vocês vão analisar e vão perceber que as facções criminosas só trouxeram prejuízos para vocês, para os seus familiares e para a sociedade de forma geral. Vocês são ferramentas do crime organizado. Quando vocês são presos, vocês não recebem a assistência da facção criminosa. Quando vocês são encaminhados ao sistema penitenciário, menos ainda. Então, façam uma autorreflexão e analise que vocês vão perceber que facção criminosa só traz prejuízo. Vocês são simplesmente ferramentas, reféns do crime organizado. Então, ainda há tempo, se desvinculem dessas facções criminosas, se desvinculem do crime organizado. Mas, porventura, insistirem em permanecerem vinculados às facções criminosas, pode configurar os seus despertadores, porque nós iremos visitar a casa de cada um de vocês. E volta a ressaltar, aqui no estado do Piauí não há espaço para facções criminosas. Obrigado, delegado.